Então tá bom, vamos começar a nossa aula, bem-vindos. Hoje, além da aula online, a gente tem uma turma presencial, né? Então é dia de aula teórica, mas também é dia de oficina. E a gente vai trabalhar um pouquinho da história da fotografia, falar também sobre ISO, diafragma e obturador. Quem está presencialmente aqui pode ver o slide à esquerda e quem está online, a gente vai colocar da melhor forma possível para vocês aí, tá bom? Então, falando um pouquinho sobre a linha do tempo da fotografia, a gente começa ali, não está dando para ver muito bem aqui na sala, mas vocês querem apagar a luz ali? Aqui, ó. Estou pedindo para a Clara e para o Pedrinho apagarem a luz aqui para a gente. A gente começa ali na pré-história da história da fotografia, né? A nossa pré-história da história da fotografia começa vai do século V ao século XIX, mais ou menos. A gente não existe uma descrição específica na história que diga quando que foi criada, mas o primeiro movimento que a gente tem é a câmera escura, é a primeira câmera que foi feita, né? Em seguida, no século XIX, a gente já tem a câmera do Joseph Niepce. Depois, ali em meados de 1830, 1840, a gente teve uma alteração, uma modificação que trouxe uma evolução muito grande para a fotografia, que a gente chama de calótipo. Já na década de 1880, no ano de 1880, a gente tem a câmera da Kodak. Em 1970, a gente tem a revolução, que é o que nos traz até hoje, da primeira câmera digital. E em seguida, a gente vê as nossas tecnologias, né? Que todo mundo hoje carrega uma câmera no celular. Falando mais especificamente sobre a câmera escura era nada mais do que um objeto quadrado ou retangular fechado, que quando exposto a uma grande quantidade de luz, recebia essa luz e levava a imagem para dentro dessa caixa. Quanto menor fosse o buraco por onde passasse essa luz, maior seria a nitidez da imagem. Então, aí no slide dá para ver que é uma caixa fechada, tem um buraquinho bem pequeno e por esse buraquinho está entrando a imagem daquela torre que está ali à esquerda, né? À esquerda de quem está olhando para a tela. A imagem ela entra invertida. É assim também que a gente enxerga. É o nosso olho que vira essa imagem, mas a gente enxerga invertido. Então, a câmera faz o mesmo movimento. O sensor da câmera, a parte digital da câmera é que faz essa alteração da imagem para que a gente veja ela no formato certo, né? Então, a câmera escura, ela recebia essa imagem, só que ela não tinha sensibilidade, ela não tinha um filtro, um sensor que conseguisse transformar essa imagem em fotografia. Quem transformava era o artista. A pessoa, com a sua capacidade de pintar ou de desenhar, ia ali e fazia a imagem, como a gente faz hoje, por exemplo, um rascunho, e daí era assim que era criada a fotografia. As primeiras civilizações que utilizaram essa técnica foram os chineses e os gregos. Então, nesse processo, a luz se propaga em linha reta, os raios de luz viajam em trajetória descendente, batem no topo do objeto, né? E eles formam uma imagem embaixo do objeto, e os que batem na parte de baixo do objeto formam a imagem ao contrário, a imagem na parte de cima. E daí o nosso cérebro inverte a imagem, ou as câmeras atuais invertem essa imagem. Aí em seguida veio o Joseph Niepce e conseguiu criar a primeira fotografia onde uma superfície conseguia absorver aquela imagem. Ele utilizou uma placa de estanho coberta de betume da Judéia e a partir daí ele conseguiu fazer essa primeira fotografia, que é ali a primeira imagem permanente, né? Essa é a imagem da janela da casa dele.
Na história tem alguns relatos que dizem que ele fez essa imagem sem querer, porque foi uma imagem focada, e só depois de muitos anos que ele foi capaz de fazer novamente uma imagem focada. Ele demorou, então dizem que foi uma foto que ele deu sorte. Anos depois, ele desenvolveu essa técnica em 1816, né, e ficou ali até 1826 aprimorando ela. Quando foi no período de 1830, mais especificamente em 39, veio o Louis Daguerre, que era parceiro do Niepce, e ele conseguiu desenvolver uma técnica que traria uma melhoria significativa para a fotografia, né? Ele conseguiu, utilizando uma placa de prata que era sensível à luz e que foi exposta dentro da câmera escura e tratada com vapores de mercúrio, ele conseguiu produzir essa fotografia. Então essa fotografia é uma fotografia feita numa placa de prata. O daguerreótipo, ele não utilizava só placa de prata, não. Eles tinham alguns outros modelos de placa que também eram sensíveis e que podiam absorver essa imagem. Então, tem até uma imagem aqui parecida com a câmera. Essa câmera pequena que está aí, ela é do calótipo. Então, a imagem, isso já no daguerreótipo, né? A imagem entrava por esse buraquinho e ela ia direto para o sensor, e ali no sensor ele era absorvido e ficava aqui do mesmo jeito que está mostrando no daguerreótipo. Já em 1840, o William Henry Fox Talbot, ele era britânico e ele desenvolveu o processo do calótipo. Nesse processo, ele usou um papel que era sensível à luz e que era capaz de produzir o negativo, mostrando a imagem de forma positiva, né? A imagem de forma positiva é aquela imagem que quando você olhava para um lado, você via ela essa parte mais escura, e quando você olhava do outro, parecia que estava ao contrário, né? A parte ficava mais clara ou ficava ao contrário. Então, quando ele desenvolveu o calótipo, foi uma grande evolução para a fotografia, porque agora um papel era muito mais acessível do que uma placa de prata. Então, a fotografia começou a evoluir um pouquinho mais rápido do que nesse período anterior. Os fotógrafos começaram a viajar bastante com essas câmeras e tanto demonstrar a técnica deles quanto registrar imagens. Aqui está um exemplo da primeira fotografia tirada aqui no Brasil. Ela foi feita pelo francês Louis Compet e ela foi feita lá nesse Paço da cidade. O Paço é esse prédio aí, eles chamam ele de Paço, fica no Rio de Janeiro. Essa foto é de 1840. Então a gente consegue ver que um ano depois da técnica do calótipo, uma pessoa veio ao Brasil e conseguiu fazer essa primeira foto no Brasil. E por mais que na época fosse uma técnica que estava sendo desenvolvida, a gente já consegue perceber que a gente tinha uma imagem muito boa, né? Uma imagem que dá para ver até com clareza o que tem ali, né? Qual era o local. Às vezes parece bastante uma pintura e também é uma imagem antiga, né? Já no século XIX, a fotografia ela começou a se popularizar. Como agora a gente tinha câmeras com materiais acessíveis, então as pessoas, os entusiastas, começaram a sair fotografando pelo mundo e começaram a registrar várias coisas. A parte de jornalismo se desenvolveu muito, a parte de história se desenvolveu bastante. E ali em cima, ó, tem uma das primeiras câmeras que foi produzida pela Kodak. Ela foi produzida em 1880, era uma câmera que ela já vinha com 100 poses, então você conseguia fazer 100 fotografias. E ela era gravada nesse papel sensível. Era engraçado porque você comprava a câmera, ela vinha com as 100 poses, você tirava as 100 poses, em seguida você tinha que mandar a câmera de volta para a Kodak pegava o filme, ela mesma revelava, ela mesma abastecia e ela te devolvia. A Kodak foi a primeira a fazer esse tipo de câmera que é portátil, né?
Ó, aqui ela usava placa seca de gelatina e ela revolucionou a fotografia, né? Ela foi a primeira a fazer câmeras fotográficas para o público em geral. Aí tem até uma questão, né? Por que a Kodak, que foi a primeira, deteve a tecnologia durante muitos anos, não conseguiu evoluir na época da fotografia digital? Depois a gente fala um pouquinho sobre isso. Então, no século XX, a gente já teve uma evolução maior da fotografia. A gente teve as câmeras SLR, que são câmeras Single Lens Reflex. O que são essas câmeras? São câmeras com uma lente que dentro tem um espelho e que o espelho reflete. Então você já consegue ver dentro da câmera aquilo que você está fotografando. Até então você não conseguia ver. A gente passa essa câmera aí de baixo, está no meio do slide, já é uma câmera que você conseguia ver o que você estava fotografando. Nem sempre a câmera era exata. No caso dessa, a gente vê que o local onde você vê a imagem está exatamente em cima da lente. Então está bem próximo do que a lente está enxergando. Mas algumas câmeras mais simples vinham ali com o olhinho do lado. Então você olhava, você tinha que calcular o quanto você ia inclinar a sua câmera para você não cortar o pé da pessoa, a cabeça, o braço, para você fazer a imagem com o enquadramento correto, né? Em 1970, a Kodak ela começou a transição dela das câmeras analógicas para as câmeras digitais. Aí já essa imagem onde você vê uma câmera azul, já é a primeira câmera digital da Kodak. É uma câmera que era relativamente grande, ela parecia uma torradeira. Se olhar na internet, existe uma foto do criador dela com ela, uma câmera mais ou menos desse tamanho assim, mas já era uma câmera digital. E a Kodak ela não acreditou muito que a fotografia ia evoluir de analógica para digital. Ela achou que as câmeras iam continuar sendo analógicas e continuou investindo nessa parte. Ao mesmo tempo, a tecnologia continua evoluindo e outras marcas passaram a investir também em câmeras fotográficas. E essas outras empresas, assim como a Nikon e a Canon, começaram a engolir a Kodak, até que um dia a Kodak não deu conta de lidar com aquele erro que eles tinham cometido, né? Existe essa história na internet, é fácil encontrar, não é nosso objetivo entrar aqui nela, mas a partir da década de 90 a fotografia ela se tornou dominante e hoje ela está em todo lugar. Todo mundo tem um celular que tem uma câmera fotográfica e os celulares evoluíram muito, né? Primeiro a gente começou com uma câmera fotográfica que era simples, onde a própria câmera tentava regular como a fotografia ia sair, ao ponto de que hoje a gente tem aplicativos e nas próprias câmeras a gente tem recurso onde a gente consegue regular todos os detalhes e deixar a imagem o mais próximo possível ou daquilo que a gente está enxergando ou daquilo que a gente gostaria de ver. Inclusive a gente consegue editar as fotos pós-prontas, né? E a fotografia ela também evoluiu muito com o filme, né? Com o vídeo. Porque o vídeo nada mais é do que quadros fotográficos colocados em sequência e passados numa determinada velocidade. Então, esses dois pontos contribuíram para a evolução da fotografia. A fotografia ela está em toda parte, assim como eu acabei de dizer, inclusive nos dispositivos móveis, nas plataformas e mídias sociais. E a fotografia vem desempenhando um papel fundamental, né? Na cena histórica, na arte, na comunicação, ao longo dos anos e vem também ajudando na evolução da tecnologia. Quais são os pilares da fotografia? O que eu preciso, o que você precisa saber para conseguir lidar com a fotografia? Antes do início da aula, a gente estava conversando aqui sobre como funciona a fotografia e qual é a diferença de uma câmera que está atuando de forma manual para uma câmera que está atuando de forma automática. O isodiafragma obturador, por exemplo, quando a gente coloca de forma automática, a câmera vai regular
segundo a capacidade dela e dizer qual é a melhor forma de fazer aquela imagem. Então, se você está num espaço de extrema claridade e tenta fazer uma foto, a câmera vai tentar deixar ela o mais escura possível até o ponto de você enxergar bem aquela imagem. Se você tem um espaço de contraste muito grande, onde um lado está muito claro e o outro lado está muito escuro, a câmera vai tentar priorizar um desses dois detalhes. Mas nem sempre a prioridade que a câmera está dando é a prioridade que você quer. Então a gente usa os pilares da fotografia, o ISO, o diafragma e o obturador, para regular a imagem, para trazer a imagem para o sensor da câmera da melhor forma possível. O ISO, a sigla ISO, significa International Standards Organization. É só a nomenclatura da organização que diz ali que é o ISO, a quantidade de ISO para acessibilidade da luz. Então, é basicamente a definição de sensibilidade do sensor à luz. Ali, por exemplo, o papel que vai receber aquela imagem. O diafragma. A abertura do diafragma é que controla a quantidade de luz, a claridade de imagem e a profundidade de campo. Então, quanto mais luz a gente recebe, mais iluminado vai ficar o nosso sensor, que é regulado pelo ISO. Então, a gente já percebe que precisa trabalhar as duas coisas. Precisa trabalhar o ISO e precisa trabalhar o diafragma. Se a gente coloca o ISO muito sensível, a tendência é que a imagem tenha granulação ou perca qualidade. Se a gente coloca o ISO pouco sensível, para poder ter uma imagem de qualidade, a gente precisa que entre mais luz. Então, uma das formas de regular essa entrada de luz é o diafragma. O diafragma ele vai abrir e fechar e dizer a quantidade de luz que vai entrar ali para o nosso sensor. Após esses dois pilares vem o obturador. O obturador é o mecanismo que fecha a cortina da câmera e ele diz para parar de entrar luz ou para continuar entrando luz. Ele vai regular por quanto tempo esse sensor vai receber luz. Para que a gente tem o obturador? A gente tem o obturador, por exemplo, para pegar uma imagem ali naquele exato momento. Se você está fotografando um esporte, você quer pegar o movimento estático, mas a pessoa está correndo muito rápido, está pulando muito rápido, ou o carro está passando muito rápido, você precisa que o obturador feche a cortina muito rápido. Agora, se, por exemplo, você quer um movimento da luz, é porque a gente normalmente não vê a olho nu. Mas, por exemplo, a gente quer ver um raio de luz entrando por uma janela, se a gente jogar um pouquinho de pó, de poeira, a gente consegue começa a ver ali, identificar a luz entrando por aquele ambiente. O obturador consegue fazer a mesma coisa. Se você pegar um ambiente escuro, pegar uma luz e deixar o obturador aberto por tempo suficiente e for movimentando aquela luz, a gente consegue fazer um desenho com a luz. Porque enquanto a gente está movimentando, o sensor está recebendo dentro dele a imagem daquela luz fazendo movimento. Então a gente regula a fotografia pelo ISO, diafragma e o obturador. Aqui, por exemplo, eu coloquei um exemplo de ISO, né? Ali no ISO 100 a gente consegue perceber que a imagem está nítida. É claro que essa aqui é uma imagem de baixa qualidade, mas a imagem está nítida, a gente não tem granulado, não tem perda de qualidade, principalmente nas partes pretas. A parte branca, ela normalmente, como ela fica muito clara, então não entra informação nenhuma. À medida que o ISO vai aumentando, e a gente pode jogar ali, por exemplo, 1600, a gente começa a ter perda de qualidade tanto na parte branca quanto na parte preta. A parte preta normalmente são as partes que perdem a qualidade mais rápido. Como a luz ou ela incide menos naquele ambiente, ou ela entra menos dentro do sensor da câmera, então a gente consegue enxergar menos o que está na parte escura. E isso, a olho nu, a gente consegue identificar também. Quando você está num local muito claro e você vê uma parte sombreada, uma parte que tem sombra, um local que tem sombra, normalmente
O seu olho ele se adapta para enxergar melhor o que está na parte clara do que o que está na parte escura. E à medida que a gente vai se aproximando daquele ambiente com sombra, a gente começa a enxergar melhor. Então, o ISO ele vai regular a sensibilidade da luz, a quantidade de luz. Se eu estou no lugar muito claro, eu vou usar um ISO 100, um ISO 200 e ficar mais ou menos ali. Se eu estou num local, hoje por exemplo é dia, mas num local a meia luz, aí eu já subo o ISO 400 ou o ISO 800, para tentar dar uma exposição adequada. Agora, se já é noite, eu tenho pouca iluminação ou nenhuma iluminação, eu já subo o ISO para o máximo possível. Só que quando eu subo esse ISO, eu estou sujeito a perder a qualidade da imagem. Aqui, ó, tem 3 exemplos. Eu coloquei 3 ISOs diferentes, né? Tem o ISO 100, o ISO 1600 do centro e o ISO 32000. Essa é a imagem de uma câmera atual. Eu não sei se vocês estão percebendo aí, mas não tem muita diferença, né? Parece a mesma imagem, a qualidade está muito boa. A gente percebe que a fotografia ela evoluiu tanto que não tem muita diferença de qualidade. Mas para quem está vendo aí pelo YouTube, quem está vendo pelo computador, na parte de cima da imagem, a gente já começa a ter um granulado ali no 32000. Nessa parte de cima lá, ó, se vocês compararem as 2 partes de cima, olha como ali no 32000 tem um granulado. A imagem, aqui a imagem ela está mais soft, mais lisa, e do lado de lá ela não está mais lisa, parece meio arenosa. Isso é o granulado, a gente começa a perder a qualidade. Se vocês olharem na parte branca aqui do ISO 100 e na parte branca lá do 32000, aqui o branco está quase liso e do lado de lá, no 32000, o branco ele já começa a ter uns pontinhos pretos. Isso aí tudo é perda de informação. Agora na próxima imagem é que vocês vão ver a diferença real. Essa é uma câmera mais antiga, ela é mais... porque nos 2 casos a gente está trabalhando com câmeras profissionais. Mas essa câmera mais antiga a gente pode comparar com o sensor dos celulares da gente, o sensor de câmeras menores. Ali as 2 imagens foram feitas à noite, tá o ISO 800, então aqui na frente tem uma vela, essa vela a gente consegue ver uma silhueta da chama, mas não identifica direito a vela, né? Porque o ISO está alto, então a sensibilidade para a luz está muito alta, a gente perdeu essa informação. Não é o tipo de informação que depois a gente consegue recuperar. Sempre que a gente perde a informação no branco, a gente não recupera. Quando a gente perde a informação no preto, a gente ainda consegue recuperar uma parte dessa informação. Mas, de acordo com o que está ali do lado direito, olha como a gente perde, o tanto que a gente perde quando recupera essa informação. Quando eu boto o ISO muito alto, o sensor fica ali lutando para tentar entender um pouquinho do que está sendo demonstrado. Tem uma cola bastão, mas está cortado um pedacinho da cola do lado de cá, a gente identifica muito bem. Um pedacinho do lado de lá a gente não identifica tão bem. Aí é por isso que a gente tem que ter o cuidado de, vamos fazer uma imagem, está muito escuro, vamos tentar usar um tipo de iluminação. Aqui, por exemplo, tem um LED. A gente está em meia luz aqui, mas se eu jogar o LED no meu rosto, na câmera provavelmente estourou. Mas para vocês já está um pouquinho mais claro. Se eu jogar do outro lado, a mesma coisa, né? Eu já melhorei a iluminação para quando eu quiser fazer a minha imagem. Então a gente tem que tentar adequar a como está regulada a câmera. Aqui, por exemplo, a gente já passa para o diafragma. O diafragma, vou voltar lá para a foto inicial. O diafragma é uma junção dessas hastes. Essas hastes, elas se movimentam dentro da lente. Claro, me empresta essa lente 24mm aí que está do seu lado. Essa aí mesmo. Aqui tem uma lente. Dentro dessa lente aqui tem
tem o diafragma, e quando eu movimento aqui, você consegue ver na câmera aí, Pedrinho? Ó, quando eu movimento aqui dentro, ó, eu tô agora abrindo o diafragma, pode dar os... Tá. Agora eu estou abrindo o diafragma e eu vou fechar o diafragma. Dirigindo o diafragma e vou fechar. Essas hastes aí dentro da câmera, talvez vocês enxerguem daí também, ó. O diafragma abrindo e fechando. Aqui eu estou fazendo manualmente e a gente consegue fazer manualmente algumas lentes analógicas também. Mas nas câmeras atuais, elas próprias identificam que a lente tem o diafragma automático e elas conseguem regular esse diafragma. A gente vai dizer para a câmera ali como é que tem que estar, quanto aberto tem que estar o diafragma, e a gente abre ele na quantidade certa. Quando a gente abre muito o diafragma, a gente vai dizer que está num f-stop baixo. F-stop é a quantidade de luz que está entrando ali. Então, por exemplo, quando ele está muito aberto, está entrando muita luz, a imagem está focada em algo específico, tudo que está para trás vai ficar bastante desfocado. Quanto mais aberto, mais focado num ponto específico, o que está para trás fica mais desfocado. A gente foca num ponto específico. Quando a gente fecha bastante o diafragma, aumenta o f-stop, então é o contrário, né? Quando a gente abre, o f fica pequeno. Quando a gente fecha, o F fica grande, quer dizer que está muito fechado. Quando a gente fecha bastante o diafragma, a gente passa a ver muito mais o que está atrás daquela imagem. Então a gente foca naquela imagem específica e foca também no que está atrás. A gente começa a identificar o que está atrás também. A gente tem mais profundidade de campo ou menos profundidade de campo, de acordo com a abertura do diafragma. Aqui tem alguns exemplos. O diafragma, ele também, além de regular a profundidade de campo, a quantidade de luz que entra, a quantidade de luz e a quantidade de luz, esse aqui é o exemplo, né? A pessoa fez a mesma foto, o cachorro estava no mesmo local, só que ela foi diminuindo só a abertura do diafragma. Ela foi aumentando o f-stop, ela saiu de 2,8 até 8. Quando ela foi aumentando esse F, foi entrando menos luz na câmera. Só que ela também começa a enxergar mais para trás. A gente não consegue identificar tão bem o que está atrás do cachorro, porque a imagem começou a ficar mais escura. Então, se a gente quisesse deixar essa imagem mais clara e continuar enxergando o que está atrás dele, a gente poderia aumentar o ISO ou diminuir a velocidade do obturador. Se a gente aumentasse o ISO, a gente aumentava a acessibilidade e aí enxergar um pouco mais claro. Se a gente diminuísse a velocidade do obturador e entrar luz por mais tempo, e talvez a imagem do cachorro ficasse em movimento, porque se ele mexesse a cabeça ali, a câmera, como ela está com o obturador aberto por mais tempo, ela ia pegar o movimento da cabeça ou o movimento do cachorro enquanto esse obturador está aberto. Então, por isso que é importante a gente regular. Dessas imagens, a que está ali em f2.8 é a que está com a melhor exposição. Ela não está muito clara, não está muito escura, está mostrando a imagem que a gente quer. Mas ela está focada bem ali no rosto, no focinho dos cachorros, né? Se a gente quisesse mostrar, por exemplo, as lâmpadas lá atrás direitinho, e a pessoa fez isso, ela tirou a foto numa f8. Já dá para enxergar muito bem as lâmpadas lá atrás. A gente deveria ter, então, aumentado um pouco o ISO, indo ali talvez para o ISO 400, talvez 800, e talvez baixado um pouquinho a velocidade. Aí a gente enxergar com a mesma exposição de 2.8, a imagem está em 8. Isso aí a gente vai treinar na nossa oficina, por isso que é importante vir para as aulas práticas. Aqui, por exemplo, a gente tem uma imagem que mostra a diferença da profundidade de campo. Na imagem à direita, que está em f2.8, a pessoa em todas elas focou ali no tronco, né? Mas ela foca no tronco em 2.8 e só vê o tronco. Atrás a gente vê cores. A gente não consegue ver o que está aparecendo ali atrás. À medida que ela começa a aumentar ali o f-stop,
e vai para 32, e isso a gente consegue perceber que é um objeto muito longe. O foco continua no tronco, mas a gente consegue identificar o que está atrás. A gente já percebe que tem uma árvore, tem um objeto azul, tem um lago. Então a gente trabalha a profundidade de campo, o quanto que a gente enxerga quando a gente abre ou fecha o diafragma da câmera. Aqui tem outro exemplo. Lá no F1.4 a gente vê a boneca bem certinha, mas não vê direito a Torre Eiffel atrás. Já no F16 a gente vê toda a boneca, vê a Torre Eiffel e ainda vê ali a parte do chão. A gente tem profundidade de campo em todos os sentidos, para trás e também para os lados. Isso é porque ele deve estar com umas 50 milímetros aí, né? Quanto maior a angulação da câmera, a tendência é que a profundidade de campo se torne maior também. Quanto menor a angulação, menor a profundidade de campo. Isso a gente viu na aula passada. E aqui a gente vai para o obturador. O obturador ele vai permitir, então, ele vai dizer quanto tempo o nosso sensor vai ficar exposto à luz. Ali na imagem do catavento, em todas as imagens o catavento está rodando. Só que na primeira imagem, o obturador estava tão rápido que ele pegou o catavento estático. Ele pegou estático ao ponto de não ver nem ver direito a aberração da imagem, né? Porque quando a gente gira uma coisa, por exemplo, feita de papel muito rápido, às vezes o papel dobra, né? Ali ele conseguiu pegar bem estático. Já na segunda imagem, a gente vê que está quase parado. Está girando um pouquinho ali, a gente consegue diferenciar as hélices, mas ele ainda está girando. E no terceiro, a velocidade estava tão baixa que o catavento já aparece um círculo colorido. E diferente da imagem do cachorro, nessa foto, a pessoa ela se preocupou de eu quero demonstrar o obturador, mas eu quero que todas as três imagens tenham a mesma exposição. Então você vê que as cores estão iguais, a quantidade de luz que está entrando está igual, só o que muda é a velocidade. Então a pessoa deve ter aumentado o ISO, deve ter mexido no diafragma para que conseguisse pegar todas as imagens na mesma exposição. E aqui é um triângulo que mostra mais ou menos como funciona. Quanto mais eu diminuo o F, mais brilho, mais claridade vai entrar na luz. Quanto mais eu aumento o ISO, mais luz vai receber o sensor. Quanto menos velocidade eu coloco no obturador, mais luz vai entrar. Então a gente tem que tentar encontrar o equilíbrio ali para o meio desse triângulo, né? Tem que colocar a câmera na abertura do diafragma correto, na velocidade correta e no ISO correto para ter a melhor imagem possível. Se eu quiser uma imagem escura sobreexposta, aí eu vou diminuir o ISO, ou eu vou aumentar a velocidade, ou eu vou diminuir a abertura do diafragma. Se eu quero uma imagem super exposta, uma imagem clara, ou eu aumento o ISO, ou eu diminuo a velocidade, ou eu diminuo o diafragma. Bom, aí saindo dessa parte, a gente vai encerrar agora a aula online, vai passar para a parte prática. Nessa oficina a gente vai ter o contato com as câmeras fotográficas, vai tentar entender de forma prática o que a gente falou sobre ISO, diafragma e obturador, e em seguida a gente vai fazer uma câmera escura. Então, encerrando a aula aí, essa aqui é a imagem da nossa câmera escura. Quem está em casa não pode vir para a nossa aula, pode fazer uma câmera escura em casa também. Só precisa de uma caixa, uma lupa, uma cartolina preta, uma fita preta, um papel vegetal, uma tesoura e um estilete. Hoje eu vou mostrar para você como fazer uma câmera escura que foca.
Se você assistiu o vídeo do cinema na caixa ou da câmera escura gigante que eu fiz e acabei indo lá para o Vale do Anhangabaú para testar a câmera escura, dessa vez é uma coisa um pouco mais simples, mas o resultado também é muito legal. Bom, para fazer essa câmera escura você vai precisar de uma caixinha dessas de encomenda, ela vai ser a nossa câmera, de uma cartolina preta, pode ser essa cartolina mágica aqui, se você quiser ver a mágica ela se chama Mágica do Buraco Negro Invertido, eu já fiz no Manual do Mundo. De fita preta, de papel vegetal, você encontra em qualquer papelaria, de uma lupa pequenininha, você também encontra em qualquer papelaria e é baratinho. E para fazer toda essa geringonça você vai precisar de duas ferramentas, que são uma tesoura e um estilete. Primeiro você desmonta a lupa e tira ela do plástico. Você pega essa lente aqui e faz um tubinho preto e coloca essa lente na ponta do tubinho preto. Se for necessário, você pode colocar alguma fitinha adesiva ou cola para segurar bem. Se a lente ficar meio solta no tubinho, você pode colar os cantinhos dela para ficar um pouco mais fixa. Eu vou usar um pouco de cola quente. Depois você pega a caixa de papelão e recorta um quadrado grande no fundo dela. E esse quadrado você vai revestir de papel vegetal. Do outro lado da caixa, você faz um furo que vai se encaixar exatamente no seu tubo de papel preto onde está presa a lente. Coloca o tubo na frente da câmera, mira para um lugar bem claro e aí é só se divertir. Por que será que a imagem se forma aqui atrás num papel vegetal? O princípio é exatamente o mesmo daquela nossa câmera gigante do cinema na caixa. A luz entra aqui dentro, os raios de luz se cruzam aqui dentro da câmera e formam aqui embaixo, de ponta cabeça, direita para esquerda, esquerda para direita. Tudo fica invertido nessa projeção aqui. Mas essa câmera aqui é muito mais tecnológica. Se você está lembrado da minha explicação de cinema na caixa, eu dizia que aqui, na frente da câmera, quanto maior fosse o furo, mais desfocada ia ficar a imagem. Pois tá bem, aqui a gente tem um furo gigantesco na frente, ou seja, entra muita luz dentro dessa câmera. Mas a luz não se desfoca porque a gente consegue focar usando essa lente. A lente consegue controlar os raios de luz que estão batendo aqui e a gente consegue focar um objeto que está mais perto, desfocar o que está longe, focar o que está longe, focar o que está mais perto, fazendo a imagem ficar muito mais nítida.